Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Bom, estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 5 de dezembro. Ontem, no dia 4, aconteceu o segundo dia de segunda fase do vestibular Unicamp 2024, mas como a prova foi liberada já no final da tarde, eu tinha aula à noite e não foi possível gravar aqui o comentário, né, dessas questões no dia em que a prova foi aplicada. Por isso que eu vou fazer aqui hoje e vou começar falando das duas questões interdisciplinares, que são as duas questões que todos os candidatos, né, que fizeram o vestibular Unicamp segunda fase realizaram, né? A prova específica de história eu vou fazer num segundo vídeo para não deixar isso aqui muito longo, tá? Mas vai ter o card aqui. Se você fez essa parte também, segue lá o resto da correção. Vamos pegar aqui a prova, pessoal. Primeira questão, tá muito interessante, né? Porque você tinha dois gráficos. O primeiro gráfico você tinha concentração de renda no 1% mais rico do Brasil, dados ali de 1926 até 2015. Então aqui a gente percebe, ó, primeira coisa importante, né, desse gráfico, que é a renda do 1% mais rico e quanto da renda nacional fica na mão dessas pessoas. Então a gente vê aqui, ó, o primeiro gráfico, né, o primeiro dado lá, 1925, né, 1% da população brasileira concentrava 20% da renda. Repare, né, que na média esse gráfico fica acima dessa faixa. E aí a gente vai ter dois momentos importantes, né, momentos de concentração de renda. Então, repare aqui, né, você tem uma elevação dessa concentração de renda, aqui também, mas o pico é atingido nessa faixa do gráfico. E nós temos também momentos de redução dessa concentração de renda, né? Aqui a gente vê uma queda dessa concentração de renda, né? E neste momento aqui, ó, a gente também percebe, né, uma alteração, ó, ficou verde e amarelo, as cores do Brasil, inclusive. E aí nós temos no segundo texto, no segundo gráfico, o índice de Gini no Brasil, aqui pegando um período menor, de 76 a 2014. E aí a gente vê a partir deste ponto uma redução, né? Vou usar aqui as mesmas cores, mas a gente também vê alguns momentos, né, em que este índice tem uma elevação. Bom, e aí tem o texto 3, que é muito importante para a gente compreender aqui o objetivo da questão, que diz o seguinte, ó. O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente varia de 0 a 1. O valor 0 representa uma situação de igualdade, o que indica na prática que todos têm a mesma renda. Então vamos lá. O índice 0, pessoal, não existe em lugar nenhum do mundo, porque para ele existir, todos os habitantes daquele recorte populacional, eles teriam que ter a mesma renda. Então vamos pegar o Brasil, um país de 211 milhões de habitantes, você de fato teria que pegar todas essas pessoas e prover a elas o mesmo padrão de renda, tá? Seria um igualitarismo pleno, o 0. O 1 também não existe, porque veja bem, ó, o valor 1 está no extremo oposto, devendo ser entendido como representando a situação em que uma só pessoa detém toda a riqueza. Ou seja, seria um mundo da miséria completa, né? E, por exemplo, da riqueza hiperconcentrada na mão de uma única pessoa, né? Isso não existe também. Então, se você pegar, por exemplo, o índice aqui do gráfico, a gente vê, ó, que ele estava ali um pouco acima do 0,6, né? E ele termina aqui um pouco acima do meio. Ou seja, se a gente for pensar na prática, né, como ele opera, a gente vai dizer que o Brasil ele está muito mais perto da concentração elevada representada pelo número 1 do que da igualdade representada pelo número 2. Embora, de novo, né, esses dados aí, tanto 0 como 1, não existam em lugar nenhum do mundo, né? Países com
menor desigualdade de renda, né, tem números ali abaixo do 0,5, do 0,4, 0,3, né, e países com muita pobreza e hiperconcentração de ricos, também números ali para cima do 0,6. Bom, então a primeira coisa que é importante é o seguinte, você não precisaria conhecer, entender o que é o índice de Gini para fazer essa questão, porque a própria Unicamp botou ali no enunciado o que é o índice de Gini. E aí vamos lá, tendo em vista seus conhecimentos sobre o fenômeno da desigualdade, então uma questão sobre desigualdade, e considerando, né, os textos 1, 2 e 3, responda. Que relações podem ser identificadas entre a desigualdade e períodos de democracia e de ruptura democrática no Brasil? Cite 2 exemplos que justifiquem a sua resposta. Pessoal, e aí está aqui, né? Se a gente pegar, olha o período desse primeiro movimento de concentração de renda. É o período que você tem o Estado Novo do Vargas, ó. Aqui, ó, 35, então a gente consegue dizer que a partir aqui de 37 até 45 teve uma concentração de renda. E depois, repare aqui, ó, os anos também, ó, da ditadura militar, você tem este movimento de concentração. Já nos períodos pós-redemocratização, ó, você observa um movimento de decréscimo. Então, qual é a relação que a gente poderia ter aqui? Que nos períodos de regime ditatorial, há uma maior concentração de riqueza no Brasil, e nos períodos de retorno da democracia, há uma redução das desigualdades. E aí você poderia citar que exemplos? No gráfico a gente observa isso durante o Estado Novo do Vargas e durante a ditadura civil-militar entre os anos 60 e 80. Você poderia colocar a data? Estado Novo 37 a 45, ditadura militar de 64 a 85, ou só especificar o período como um todo. Beleza? Questão muito legal, bem complexa, mas legal dela estar aqui na parte interdisciplinar, né? Porque o pessoal que mexe com estatística, que mexe com economia, que mexe com áreas da matemática, também vê aqui um elemento que é, né, dessa interface entre as ciências humanas e as ciências exatas. Gostei bastante da questão. E aí vamos pegar a parte B, ó. Cite 2 políticas de Estado, ou seja, tem que ser alguma coisa promovida pelo Estado brasileiro no período que vai desde a Constituição de 88 até 2014. Políticas essas que expliquem a tendência do índice de Gini. Aí a gente tem que voltar aqui, ó, e perceber, ó, 88 está aqui, ó. Você começa a ter esse decréscimo, né? E o índice de Gini, ele desce. Ou seja, o que foi feito no Brasil a partir de 88 até 2014 que expliquem menor desigualdade social? Você podia falar de programas como Bolsa Família, você podia falar, por exemplo, da estabilização econômica a partir do Plano Real, em 94, que freia, ó, você percebe que aqui, ó, é o Plano Real, esse ponto aqui. Você pode falar dos sucessivos aumentos do salário mínimo acima da inflação. Você pode falar do controle inflacionário, já que inflação corrói principalmente o poder de compra da camada assalariada da população, tá? Você pode falar de algum programa do governo, alguma medida do Estado. Então podem ser medidas sociais, podem ser medidas econômicas. Selecionasse 2 que você considerasse ali mais adequada. Eu iria na linha de falar de, por exemplo, programas como Bolsa Família, que garantem uma renda mínima, um auxílio de renda a famílias mais pobres, ou seja, protegendo elas de uma miséria absoluta, e os reajustes de salário mínimo acima da inflação, que realmente deram um ganho de compra, né? Reduziram a desigualdade social para o Brasil. Mas você podia colocar outros aqui, caberia uma vastidão de possibilidades. Mas bem legal, inclusive já vou deixar aqui, primeira dica, comenta aí no campo de comentários o que você colocou nesse item B aqui, né? Que vai ter aí uma certa variação
E é inclusive para isso que essas questões são feitas, tá? O leque de correção é bem amplo, tá, pessoal? Mas você precisaria mencionar apenas dois, tá? Não precisaria listar um monte de coisa. Bom, questão 2, interdisciplinar, questão com um tema que é bastante recorrente no vestibular. Quem já olhou vestibulares anteriores da Unicamp vai se lembrar da questão que fala da Odisseia e do Telêmaco falando para sua mãe calar a boca. Tem muito a ver com o item B dessa questão aqui, tá? Então, questão de gênero e questão de temporalidades, porque vai falar de dois momentos muito distintos, tá, da história. O texto 1 fala o seguinte, ó, em Sevilha, no século XVI, havia um conceito de ordem social calcada nas relações entre os sexos masculinos e feminino, que eram ao mesmo tempo paralelas e assimétricas. Ou seja, elas aconteciam junto, em paralelo na sociedade, né? Aquela ideia, né, de que a função masculina e a função feminina, elas não são as mesmas, mas elas de alguma forma se complementam, né? Mas são assimétricas, por quê? Porque o homem sempre gozaria de maior prestígio social, sempre funções de comando, né? E aí fala o seguinte, ó, um provérbio comum, nem espada quebrada, nem mulher errante, enfatizava tais relações de justa posição entre os dois símbolos de desordem. A espada quebrada, simbolizando homens desonrados, e as mulheres errantes, representando a vergonha feminina. Bom, aqui o lance da espada, ele tem um duplo sentido, né? Ele tanto pode ser uma questão militar como uma alegoria sexual, né, da impotência, né? E aí você tem a mulher errante, né, que seria a mulher que anda por caminhos errados, ou seja, aquela que se comporta de maneira incorreta, de acordo com a moralidade daquela sociedade, né? A ordem social derivava justamente dessa justa posição que dependia, em primeiro lugar, da honra masculina, que por sua vez dependia do controle imposto sobre a mulher, ou seja, uma das grandes desonras para um homem em uma sociedade patriarcal é ser afrontado pela mulher. Por isso que em sociedades patriarcais, um dos grandes xingamentos que se pode direcionar a um homem é chamá-lo de corno, né? É deixar evidente que ele não tem controle sobre a sexualidade da própria esposa, que ele é, como se diz no popular, passado para trás, né, feito de trouxa. Então isso é o contexto, é o caldo social desse tipo de referências que a gente vê na sociedade. E aí você tem o texto 2, que é a tirinha da Mafalda, né, que diz o seguinte, ó, pensar que a minha mãe podia ter um diploma, mas não, ela largou os estudos e se casou. De certo, alguém a convenceu de deixar de estudar, com certeza alguém a persuadiu para ela não se instruir. E aí tem uma ligação telefônica, né? E aí é a Mafalda falando ali, né, pro pai, provavelmente obscurantista, né? Texto 1 e 2 analisam a interdependência de papéis tradicionais de gênero, o primeiro na Espanha do século XVI e o segundo na Argentina dos anos 60, né, que é a tirinha. Parte A, identifique pelo menos dois símbolos de controle social presentes no texto e explica como eles se relacionam aos ideais de masculinidade e feminilidade. Bom, vamos lá. Símbolos de controle. A gente pode pensar que no texto 1 é um controle moral, né? É um controle moral que é feito sobre a mulher, sobre o comportamento dela. E no 2 a gente tem a questão do domínio econômico do homem, né? Porque é a ideia do homem que é mais instruído, né? É uma dominação intelectual pela questão do estudo e econômica pelo fato do estudo prover, né, empregos de maior remuneração, né? A mãe ficar em casa. Então era essa a ideia. Acho que alguém pode ter citado, por conta da alegoria da espada, do poder militar dos homens no século XVI, pensando na nobreza, por exemplo, né? Acho que também caberia. Tá? Então, na Espanha do século XVI seria ou o poder militar ou o poder de cunho moral, né, sobre principalmente a sexualidade das mulheres, e na tirinha, né, no texto 2, seria o poder intelectual e econômico sobre as mulheres. Tá? Então, está relacionado a esse, né, explica como se relacionam os ideais de masculinidade e feminilidade, né,
No caso da masculinidade da Espanha do século XVI, essa ideia, né, do homem com uma virilidade militar, por isso associação à espada, a mulher submissa, né, em ambos os casos, e na Argentina dos anos 60, a ideia do homem provedor, né, desse homem que trabalha e sustenta a mulher que é dona de casa. Aí você tem o seguinte, ó, segundo os textos 1 e 2, qual é a relação entre os papéis de gênero e espaços públicos e privados na Espanha e na Argentina? Bom, o homem, e aí tem a ver com a questão da Odisseia, o homem ocupa um lugar público. Por quê? Porque no lugar público o homem é o guerreiro, o homem é o agente político, o homem é o agente econômico. Já a mulher fica à esfera privada. Por quê? Porque ela é a dona de casa, ela é a mãe, ela é a cuidadora. Então o homem tem um destaque muito maior no mundo privado e a mulher se concentra no... O homem tem um destaque muito maior no mundo público, né, no espaço público, desculpa, e a mulher muito mais no espaço privado. Com um detalhe, este espaço privado funciona de acordo com a vontade e a autoridade do homem, né? Então, quer dizer, o homem tem um papel na sociedade no espaço público e no espaço privado ele ainda mantém um poder patriarcal de domínio. A mulher é restrita ao espaço privado nas funções domésticas. Então você tinha que trabalhar dentro desses parâmetros, tá? Mas, de novo, coloca aí, né, o que você considerou para essas questões, né? Acho que foram questões bem legais, 2 temas bastante pertinentes, né? E vou deixar aqui também o link para outras resoluções, tanto desse ano como das provas da Unicamp de anos anteriores, beleza, pessoal? Fora isso, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E para quem fez a prova completa de história, né? Tá aqui também o card com o link para essa resolução. Um abraço e até a próxima.